Irmãos, então nós chegamos à pergunta de número 26 do nosso Catecismo Maior do Westminster. Então, quem tiver apostos aí, pode ler a pergunta número 26 e a resposta. Ok, pastor. Como é o pecado original transmitido de nossos primeiros pais? Resposta: o pecado original é transmitido de nossos primeiros pais à sua posteridade, por geração natural, de maneira que todos os que assim procedem deles são concebidos e nascidos em pecados. Ok, obrigado, meu irmão. Esse é um ponto importantíssimo, não somente a questão da transmissão da natureza pecaminosa, como isso procede, mas é importante destacarmos que ela já vem desde o ventre, desde a concepção, nós já somos concebidos em pecado. E então não é uma coisa assim que nós passamos a ser pecadores na medida em que, no convívio da sociedade, vendo os maus exemplos dos que já estão por aí, somos influenciados e aí então passamos a ser pecadores. Em outras palavras, numa definição aí, como muitos acham ser verdadeiras, que o homem ele é produto do meio. Ele, na verdade, então, ele é o resultado da sociedade em que ele vive. Mas a palavra de Deus não fala dessa forma. A palavra de Deus, ela vai nos falar que nós, na verdade, já somos concebidos em pecado. Já na concepção, já está sendo concebido um pecador. Não é um santinho, nem um anjinho, conforme a doutrina de determinadas igrejas, né, que o homem é anjinho, a criancinha lá é anjinho, santinho. Não, é pecadorzinho mesmo, tá? Então vamos, convido para aqueles que têm a Bíblia aí, Salmo, capítulo 51, verso 5, por favor. Salmo 51, verso 5. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Ok. Quando o salmista aqui, Davi, fazendo essa oração aqui de confissão e arrependimento, quando ele teve aquele encontro com Natã, tá? O profeta, e veio a denunciar o pecado de Davi, ele faz essa confissão. E ele é inspirado pelo Espírito Santo, lembrando aqui que os Salmos fala da experiência dos autores bíblicos, dos sentimentos, das experiências vividas. Exato. O homem nasce bom, né? Mas não é isso. Aqui o salmista, portanto inspirado, ele vai dizer: eu nasci já na iniquidade. Ou seja, desde o nascimento, ele já é a condição dele já é de iníquo. E em pecado me concebeu minha mãe. Ele vai mais profundo ainda. Não somente já no nascimento, mas ele volta para a concepção, né? Lá no ato da concepção mesmo. Eu fui concebido, né, em pecado. Em pecado me concebeu minha mãe. E é claro que ele não está falando de um relacionamento pecaminoso entre os pais dele, né? Ou que houve algum problema lá, algum tipo de, por exemplo, infidelidade, ele é o resultado disso. Não é essa a questão. A questão mesmo é que ele está falando aquilo que, porque ele é um pecador,
por aquilo que ele tem feito. Ele não se justifica, ele diz, eu de fato eu sou um pecador. Realmente eu nasci na iniquidade, e eu fui concebido, né, já desde a minha concepção, com uma natureza pecaminosa, né, uma natureza já tendida ao pecado. Então, o que uma pessoa pode fazer, sendo pecador, é pecar. O que um limoeiro produz? Limões. Essa agora é a natureza, vai proporcionar frutos conforme a sua própria natureza, né? Cada árvore, de acordo com aquilo que é a sua espécie, né, e a sua natureza, ela vai produzir frutos assim também. É isso que o salmista está dizendo. Por que nós pecamos? Porque nós somos pecadores. Então não é por causa da influência do meio, né? Não é porque o homem ele nasceu bom, mas ele é corrompido pelo meio. Não, o homem ele é mau, ele nasceu na iniquidade, né? Foi concebido em pecado. A natureza já está lá na concepção, tá? Também nós podemos perceber, não só um texto isolado, mas há uma harmonia nas Escrituras, quando ele vai dizer, por exemplo, lá em Jó, vamos ler lá Jó 14, verso 4. Jó 14, 4. Quem do imundo tirará o puro? Ninguém. Ok. Lembrando que ele está falando aqui sobre o homem. Verso 1, o homem nascido de mulher vive breve tempo, cheio de inquietação. Ele está falando sobre os seres humanos aqui. E a condição do homem. E quem da imundícia poderá tirar coisa pura? Em outras palavras, como o homem, sendo mau e sendo pecador, poderá fazer coisas boas? Percebam que ele coloca aqui agora a impossibilidade, inclusive, ou a total depravação do homem. E isso é um dos pontos do calvinismo, total depravação do homem. Quem poderá? Por outro lado, nós vamos perceber que só um milagre pode transformar. E um milagre não acontece partindo do próprio homem. Milagre são ações e intervenções de Deus na história da vida dos homens, na história da humanidade. Então, a salvação, mudança de vida, é um milagre. Tem gente que fica muito impressionado em ver um cego sendo curado. Hoje, né? Alguma cura extraordinária. Não existe um milagre maior do que a salvação de um pecador. Porque está sendo mudado ali não o aspecto físico, né? Não enxergava, agora está enxergando. Não ouvia, agora ouve. Não andava, agora anda, corre, pula. Estamos falando de uma coisa que é muito mais profunda, que é a alma, o coração. Deus transformando, dando vida. Isso é o maior milagre que existe. E é interessante que muitas pessoas minimizam a salvação em Cristo, né? Essa mudança radical, e maximiza as experiências, aquilo que pode ser observado. Tá? Então, ninguém pode tirar uma coisa boa, né, de algo que está lá intrinsecamente corrompido, né? Então, ainda Jó, capítulo 15, verso 14 agora. Que é o homem para que seja puro, e o que nasce de mulher para ser justo? Ok. Novamente, no novo texto, né? Dizendo sobre quem é o homem. Que é o homem? E quem poderíamos colocar como sendo uma pessoa justa? Lembrando que justa
do ponto de vista aqui bíblico, é uma pessoa que jamais transgrediu a lei, que nunca pecou, em outras palavras. Porque pecado, por definição, é a transgressão da lei, é errar o alvo. Mas, como as escrituras nos dizem, é transgressão da lei. Então, quem é o homem para que seja puro, ou que é nascido da mulher que seja justo? Não há pureza nem justiça intrínseca no homem. Então, nem bebezinho sequer. É importante nós entendermos isso, porque muitos pais, ignorando a doutrina do pecado, têm a tendência de achar que os filhos são anjinhos na terra. Não, meu filho é incapaz de fazer isso. Não, meu filho é incapaz de mentir, é incapaz de bater em outra criança. Isso não entender a doutrina do pecado e não entender a doutrina dessa natureza pecaminosa intrínseca ao ser humano. Tá? Então, devemos esperar tudo, sim, dos nossos filhos, e justamente entendendo isso, poderá corrigir e limitar essas ações de transgressão da lei do Senhor Deus. Tá? Os pais piedosos aí. Também, João, capítulo 3, verso 6. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Uhum. Aí ele vai nos dizer que a geração natural, né, no caso nascido da carne é carne, a geração natural produz não somente a natureza humana, mas não somente a natureza humana, mas também a natureza humana pecaminosa. É isso que o homem gera. Pecadores geram pecadores. Pecadores não geram santos. No sentido, na geração natural. Estamos falando aqui de conversão, das nossas próprias conversões, da aliança que Deus tem feito conosco e também extensivamente para os nossos filhos. Não, estou falando que pecadores, nós como pecadores só vamos conseguir gerar pecadores. Nunca vamos conseguir fazer uma coisa diferente, tá? Com uma geração natural. Agora, e quem é nascido do Espírito é Espírito. Percebamos então que o novo nascimento vai produzir na pessoa uma nova natureza, que é radicalmente oposta à natureza pecaminosa humana. Tá? Essa natureza que está dentro do homem. Tá? Então, esses são os fundamentos bíblicos para percebermos que responder a essa questão, como é que o pecado original, lá de Adão, ele tem sido transmitido, tá? Dos nossos primeiros pais à sua posteridade, por geração natural. O homem já nasce lá em pecado, ele nasce na iniquidade, ele é concebido no pecado, ele retorna à concepção. Quando o gameta entra lá no óvulo, lá já está sendo fecundado um pecador. Né? Um pecador. Ele já tem uma natureza pecaminosa. Então, Adão, ele não foi somente nosso representante federal e pactual, mas também, através dele, e por causa da queda dele, né, como nosso primeiro ancestral, nós também tínhamos uma relação natural com Adão. Ele é o ancestral de todos os seres humanos. E por isso que passa para todos os seres humanos essa condição de natureza pecaminosa, né? Dessa pecaminosidade. O homem como um ser pecaminoso, né? já na sua concepção. Nós temos uma ligação. E isso também é uma comprovação da questão de um ancestral comum. Ou seja, Adão e Eva, ou seja, aquilo que diz a Bíblia,
que tem um ancestral comum e que, na verdade, por aquilo que eu já tenho estudado e lido, né, a ciência comprova que existe realmente, todos nós estamos ligados a um ancestral comum. Não vem de vários, né, uma progressão, e de repente, com alguma pequena mutação aí, uns vieram inventar um nome qualquer aí, né, não Adão e Eva, mas o João e a Maria, e depois um outro casal, e que depois vai... Não, existe somente um ancestral comum a toda a raça humana. Isso é, pelo menos, algo que eu acho que é pacífico, mesmo entre os cientistas, né? Pelo menos os bons cientistas, tá? E o que nos tem sido imputado por causa da relação pactual de Adão conosco? Primeiro, a culpa do primeiro pecado, ou seja, Adão pecou, e isso, o pecado dele, tem sido imputado a toda a sua posteridade. Esse era o teste que, lá, a questão da árvore do conhecimento do bem e do mal, de comer, ali, esse teste estava, nós estávamos em Adão. Quando ele pecou, todos nós pecamos. O pecado de Adão foi imputado a nós, aquele primeiro pecado. Percebamos também que depois desse primeiro pecado, com toda certeza, Adão e Eva continuaram a pecar. Agora a porteira abriu. Mas os outros pecados de Adão e Eva nem é mencionado. Outros pecados de Adão e Eva eram pecados deles. Não tinha mais essa relação. Porque eles mentiram também, ou porque depois disso eles fizeram isso. Não. Naquele teste, especificamente, estava toda a raça humana. Quando eles falharam, é o pecado que todos nós falharíamos. Não haveria nenhuma diferença. Se eles, sendo santos, não havia pecado, propensão para o pecado, eles falharam, achar que nós lá agiríamos diferente é estultícia. Talvez a única coisa que faríamos é que nós comeríamos com mais rapidez, né, daquele fruto lá que Deus havia proibido. Tá? Também, quando nós falamos sobre essa questão do pecado, devemos lembrar de algumas teorias filosóficas e teológicas que têm um sistema doutrinário próprio, que é ensinado por exemplo, o sistema doutrinário de Pelágio. Pelágio, ele não entendia que o homem nascia no pecado. Na verdade, esse Pelágio, ele foi combatido por Agostinho, Santo Agostinho. Ele foi um defensor dessa questão, e Pelágio não venceu essa questão, né? Isso lá no século IV depois de Cristo. Pelágio negava que nascemos com uma natureza pecaminosa e ensinava que os bebês nasciam sem pecado. E eles eram influenciados, então, pelo meio, né? Então, sem pecado. E que se tornavam, então, pecadores somente porque imitavam os pecados dos homens ou dos adultos, daqueles que estavam ao seu redor. Então, Pelágio foi um defensor. Aqui, ele acho que não chegou a dizer que o homem é produto do meio, mas é isso que ele defendia no final das contas. Então, se ele está no meio ruim, então ele vai ser ruim. Mas se ele estiver num ambiente santo, ele vai invariavelmente ser santo. Ou não vai ter pecado. Então, houve essa heresia de Pelágio, como eu disse lá no século IV, foi combatido por Agostinho de Hipona, mas mais tarde, quando ele já foi,
heresia, esse ensino foi rechaçado e foi colocado na galeria dos ensinos heréticos, durante a Idade Média surgiu uma outra doutrina, que é o semi-pelagianismo. Tipo assim, a pessoa, na verdade, ela tem um certo pecado, mas ela está em plenas condições, ela pode escolher entre a vida ou a morte, ela tem essa capacidade espiritual. Então, um abrandamento daquilo que Pelágio ensinava, mas, na verdade, dizia que o homem ainda não era depravado totalmente. Tipo assim, a roupa não está toda suja, só está manchada aqui e acolá. Então, não é total, é parcial. E não afeta a volição humana, a vontade. Então, o homem ele pode ainda ter vontade das coisas de Deus. Então, ele não está completamente corrompido. E, nesse sentido, a Bíblia vai se contrapor a esse ensino quando o apóstolo Paulo, falando exatamente sobre a condição humana, todos pecaram e carecem da glória de Deus. O salário do pecado é a morte. E ele vai dizer que não há quem busque a Deus. Não há um sequer. Ele está dizendo, não há quem deseje a Deus. Portanto, se houvesse uma salvação apelando para o desejo humano, para essa ação primária ou primeira do homem de buscar Deus, ninguém seria salvo. Porque o homem não busca, não quer saber de Deus, ele nem entende, na verdade. E Paulo aos Coríntios vai dizer que o homem natural não compreende as coisas espirituais. Se ele não compreende, o que ele vai buscar? Como é que ele vai querer algo que ele nem sabe o que é, nem como é? O homem, na verdade, está em total apatia às coisas de Deus. Ou, numa outra afirmação apostólica, o homem está morto nos seus delitos e pecados. Totalmente inerte, sem vontade, está morto, né? Sem sede das coisas de Deus, sem fome das coisas de Deus, ele está morto. Então, a Bíblia não ensina um pelagianismo, não ensina um semi-pelagianismo, nem tampouco o arminianismo, né? A diferença é que o Armínios, ele acreditava até na depravação total, mas ao mesmo tempo, como que por uma contradição, achava que o homem pode fazer decisões a si mesmo. Ele pode escolher Deus. Né? Isso não procede. E quando essa depravação é aquela depravação que no fundo acaba sendo um semi-pelagianismo. O homem tem alguma coisa, tem manchas ali, mas ele consegue ter desejo das coisas de Deus. E a Bíblia é clara em dizer que isso não. E por que não? Porque, voltando à pergunta, porque o pecado original tem sido transmitido dos nossos pais a toda a sua posteridade, com exceção de Cristo, que nasceu de uma forma diferente. Não por geração natural, mas por uma geração espiritual, quando ele é concebido por obra do Espírito Santo. Bom, eu não sei se há alguma pergunta, alguma dúvida, alguma colocação. Ok, irmãos. Então nós vamos orar e vamos encerrar assim nosso estudo de hoje, tá bom?